Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Juliana Sartori, estamos aqui na ERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Estamos aí dando sequências, entrevistas com os principais candidatos ao Senado no Paraná. Foram convidados os candidatos cujos partidos ou federações têm pelo menos 5 representantes no Congresso para falar sobre suas propostas e o que pensam sobre os principais assuntos que devem ser discutidos em Brasília nos próximos anos. E hoje quem participa dessa série é Rosane Ferreira, candidata pela Federação PT, PV, PCdoB ao Senado pelo Paraná. É natural de Clevelândia. A Rosane Ferreira tem 59 anos, é enfermeira, especialista em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz, é filiada ao Partido Verde desde 1990, já foi deputada estadual entre 2007 e 2010, deputada federal entre 2011 e 2014, também concorreu como vice-governadora na chapa com Roberto Requião em 2014 e disputou as eleições municipais em 2016 como candidata a prefeita em Araucária. Também foi eleita vereadora de Araucária em 2020, mas renunciou no ano passado. Olá, Rosane, seja muito bem-vinda aqui à ERP. Olá, Juliana. Olá a todos os ouvintes da ERP. Muito bom recebê-la hoje. Nesta semana, a gente continua, então, dando sequência aí às entrevistas com todos os candidatos. E, Rosane, eu queria saber, como é que foi essa história de você renunciar ao cargo, né? A gente acabou de citar essa questão aí na sua biografia. Foi logo, né, alguns meses após a sua posse. O que fez você decidir por essa renúncia? E logo na sequência me explicasse o que motivou, então, agora a concorrer a essa vaga no Senado. Então, a gente, no último pleito, eu tinha um compromisso partidário de conquistarmos uma cadeira para o Partido Verde na cidade de Araucária, a cidade onde eu resido. E eu teria que ajudar, e eu tinha um pacto com o meu eleitor. Quando eu ia buscar o voto, eu conversava com o meu eleitor que nós estávamos num projeto partidário. Nós tínhamos uma chapa e dizia claramente que o meu mandato seria de 2 anos para que fosse justo para com o primeiro suplente. Vocês sabem onde convir comigo. Eu já fui deputada estadual, já fui deputada federal. Eu concorria com os demais companheiros e companheiras de chapa em condição de desigualdade para eles. Eu tinha muito mais oportunidade. Então, de qualquer forma, as pessoas já sabiam que eu ia dividir o mandato em 2 partes e quem estivesse na suplência teria a oportunidade de ocupar a cadeira. Quando eu entrei na Câmara de Vereadores da cidade de Araucária, eu me deparei com um ambiente, né, e que você falou agora, acabou de me falar. Eu sou enfermeira, eu tenho mais de 25 anos de atuação em unidades básicas de saúde, eu sou especialista em saúde pública, com uma pós-graduação pela Fundação Oswaldo Cruz e outra especialização pela Universidade Federal do Paraná. Eu sabia muito de saúde. Ao chegar na casa, eu não consegui fazer parte da comissão de saúde, porque é do jogo político. Eu não estou lamentando isso é do jogo político. Uma casa com 11 vereadores, onde 9 eram da base do prefeito, e com uma independência ficava eu e mais um companheiro. Era muito difícil propor as coisas. Eu sabia que não seria diferente, a gente sabia do jogo político. Mas o que eu fiz foi um balanço assim. Eu conversei com a minha equipe no primeiro dia, depois que a presidência assumiu e que as comissões foram formadas. Eles escolheram e deixaram para mim que eu fizesse parte da Comissão de Obras Públicas, por exemplo, né? E a saúde, num momento dificílimo da saúde, na questão da pandemia toda, eu não conseguia estar na comissão onde eu poderia contribuir muito. O resumo da ópera, eu conversei com a minha equipe e disse, nós vamos até julho, 6 meses. No final dos primeiros semestres, a gente faz um balanço. Quanto nós custamos para a sociedade e quanto nós conseguimos implantar, né? Melhorar a vida dessa sociedade. E se o balanço for negativo, a gente chama o nosso suplente e vamos fazer. E foi exatamente isso. Em 6 meses eu propus 7 leis, eu fiz 71 outras indicações e proposições, e tudo caminhou com muita dificuldade, mas com muita dificuldade. Eu ainda penso que um dia o Legislativo terá que caminhar completamente independente do Executivo, e o país será outro. Enquanto for um jogo de favas contadas, né, como diria minha mãe, a coisa vai se dar dessa forma. E eu resolvi renunciar e chamamos o nosso
suplente, ele está fazendo um papel diferente do meu. Eu concorri com o atual prefeito. Embora eu sempre deixei muito claro quais seriam as minhas intenções dentro da Câmara, a situação sempre me vê com uma potencial opositora, uma potencial concorrente, e isso fazia com que eu não conseguisse representar. Para fazer o que eu podia fazer na Câmara, eu continuei fazendo sem salário e sem cargos, e continuei fazendo, estou sempre à disposição da minha cidade, estou sempre defendendo a minha gente, e agora pretendo defender o meu estado como um todo novamente. Certo, Rosane. E o que então motivou a chegar nessa decisão de concorrer ao Senado? Também, claro que vai enfrentar dificuldades, né? Olha, exatamente. Já conhece bem o Congresso, né? Quando eu voltando, eu ficando sem mandato, como eu disse, eu tinha até mais tempo para ouvir mais pessoas, para estar junto das pessoas, para ver as coisas que aconteciam, né? Principalmente na questão da saúde, na questão ambiental, todos os problemas que a gente tem o tempo todo. Aí veio a pandemia, aprofundou as desigualdades sociais, a fome, a miséria. É muito difícil você parar num semáforo e não se comover com a situação das pessoas. É muito, muito complicado tudo isso. Isso fez com que eu voltasse a acreditar que nós tínhamos que retomar um projeto já interrompido há anos atrás, interrompido pelo último governo. E eu queria contribuir com esse projeto. A princípio, o meu partido me chamou para que eu fosse candidata novamente à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que seria uma eleição mais tranquila, né? Menos difícil. Mas depois, quando fecharam, quando o Requião ficou o nosso candidato, o Samek veio para vice, a gente conseguiu só completar basicamente as cotas dentro das proporcionais, dentro das candidaturas à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Eu disse, não, nós temos que ter mais mulheres. E aí houve um movimento das mulheres, do Partido Verde, do PT e do PCdoB, para que o Senado tivesse uma mulher, que pelo menos ao Senado nós tivéssemos uma candidatura feminina. Aí nós discutimos tudo isso e o grupo achou que eu estava mais preparada para disputar na titularidade, mas também indicaram as companheiras Marley Fernandes e Elza Campos para estarem ao meu lado, né? A Elza Campos, a primeira titular, e a Marley Fernandes, a segunda titular. Então, hoje nós fizemos uma espécie de chapa feminina ao Senado, uma espécie de chapa. Rosane Ferreira, candidata ao Senado, tendo na titularidade outras duas mulheres. E só nós temos isso. Certo. Realmente essa é a grande novidade, né? Da sua candidatura, que é essa proposta de um mandato coletivo, né? Junto com essas outras duas mulheres, né? Uma representando o PT, outra representando, então, o PCdoB. Mas essa escolha, por que essa escolha dessas duas mulheres também? E como que seria esse mandato coletivo na prática? Como é que espera que ele funcione? Olha, como eu disse, você anunciou ali no meu currículo, eu sou enfermeira e a minha especialidade é saúde pública. Ajudei na construção do SUS do início até agora, sempre. Todo o tempo trabalhando, ajudando, auxiliando, orientando. Elza Campos é assistente social, professora de universidade, tem uma visão abrangente, também é uma militante política, entendendo o papel da política partidária na melhora da vida das pessoas, de todas as pessoas. Marley Fernandes é professora, pedagoga, com uma atuação, conhece a educação do Paraná como ninguém, conhece o Paraná todo, é uma pessoa muito preparada. A ideia é estarmos juntas. Nós vamos nos alternar. A Rosane vai trabalhar e vai se licenciar. Não é essa a ideia. Eu serei senadora aos 8 anos. Mas os 8 anos eu terei do meu lado essas duas companheiras, né? Nós vamos nos debruçar sobre os problemas do nosso Paraná e do nosso Brasil, porque não pode ser diferente, e resolvê-los e buscar a resolução desses problemas. Eu costumo dizer, Juliana, se uma enfermeira, uma assistente social e uma professora não conseguir representar a grande maioria dos paranaenses, das paranaenses, e
e buscar resolução para os principais problemas, eu não sei quem fará. E a ideia é estarmos juntos o tempo todo. O Senado tem uma estrutura enorme, sabe? Uma estrutura enorme de assessorias, de situações que a gente pode compor e trabalhar. Certo. Rosana, você já é uma candidata bastante experiente, né? Já, como a gente já citou, já passou pela Assembleia Legislativa, já passou pela Câmara dos Deputados, já trabalhou muito em pautas, né, voltadas aí para a sua categoria, para a área da saúde pública, pelo direito da mulher também, entre outros temas que a gente, né, conseguiu dar uma olhada. E agora, quais são os seus grandes projetos? Onde você pretende focar a sua atuação no Senado? Como eu disse, como eu acabei de dizer, por exemplo, saúde. Vamos falar da saúde. Isso, vamos esmiuçar um pouquinho, Vamos né, esmiuçar. Vamos falar de saúde, né? Hoje eu tenho, se eu abrir meu celular aqui para vocês virão as dificuldades e as reclamações e as solicitações que as pessoas fazem do tempo todo com relação à saúde. O SUS, eu sempre digo que a alta complexidade o SUS conseguiu resolver, né? A hemodiálise, o tratamento do câncer, como quando a pessoa chega lá para tratar, a quimioterapia, a radioterapia, o SUS consegue resolver razoavelmente. O bem básico, os municípios se viram do avesso para tentar resolver. O cuidado básico com o pré-natal, com o diabético, com o hipertenso, eles conseguem resolver, não tão facilmente. Tem muita gente esperando medicamento, que a gente sabe disso. Mas no meio, entre o que a unidade básica consegue fazer e o que lá em cima, os hospitais mais especializados conseguem atender, nós temos um arsenal de coisas. Vocês não imaginam o que é ter uma pedra de vesícula nesse país. Vocês não imaginam o que é ter um problema, por exemplo, um problema de quadril. O que é precisar de uma cirurgia de quadril e que é muito frequente nos idosos. Vocês não imaginam o que é ter um problema ginecológico, um sangramento uterino nesse país. As mulheres esperam 2, 3 anos para um atendimento, sabe? É um sofrimento sem fim. Eu digo assim, é aquela doença que não mata, mas tira a alegria de viver. Isso nós temos que resolver, nós temos que ir para cima, discutir, sentar com o Ministério, rever essa questão do teto de gastos com a saúde, rever a tabela do SUS e resolver. Porque se uma pessoa, como é que uma mulher pode seguir trabalhando, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, sangrando 2, 3 anos para poder fazer uma cirurgia para retirada de um útero, de uma tuba uterina, sabe? Então, nós temos que resolver estas coisas, sabe? Então, na saúde, é cuidar das pessoas como um todo. Nós temos que retomar a questão da vacinação. Olha, eu fui deputada federal, eu era chamada em outros países para falar do nosso Programa Nacional de Imunização. Eu não acredito que nós hoje não conseguimos nem atender a meta da vacina mais simples, que é a SAPE. A gente já atingia a meta lá nos anos 90. Não é possível que, de repente, a gente tenha todo esse retrocesso. Então, a saúde, Juliana, e as pessoas que me ouvem nesse momento, a saúde, eu vou cuidar como ninguém. É a razão da minha vida. Um dia eu decidi ser enfermeira para cuidar das pessoas. E eu resolvi entrar na política depois de muitos anos de enfermagem para cuidar de mais pessoas. Foi isso que eu quero fazer. Então, a saúde é o nosso foco principal. A questão ambiental não é diferente, gente. Eu sou do Partido Verde, é o meu único partido de filiação, e agora estamos federados com o PT e o PCdoB. Mas eu continuo no Partido Verde a vida toda. Não é possível que a gente tenha em 2022, lixões a céu aberto em muitas regiões do nosso estado e do nosso país. Não é possível que a gente tenha aterros sanitários, porque mesmo aterros sanitários, eles são um contrassenso. Nesse momento, caminhões e caminhões de lixo estão recolhendo lixo da cidade de Curitiba e de toda a região metropolitana e estão levando para um aterro sanitário na Fazenda Rio Grande, que é agora, há 2 meses atrás, 3 meses, teve um acidente, inclusive morreu uma pessoa. Lá na Fazenda Rio Grande, no aterro sanitário, tem riqueza sendo soterrada. O plástico pode voltar para a indústria, a garrafa PET pode voltar para a indústria.
tudo. Olha, eu garanto para vocês, eu vi isso acontecer em outros países, eu conheci isso em outros países. A Alemanha, Berlim, por exemplo, na Alemanha, em 2014, já tinha acabado com os aterros sanitários há 10 anos. Então, em 2004, eles acabaram com os aterros sanitários. Nós ainda estamos implantando aterros sanitários. Sim, gente, sim, nós temos que separar tudo em casa. Nós temos que voltar tudo para a indústria. As pessoas que estão carregando aquele carrinho, sabe, nas costas, que pesa 1 tonelada, aquilo lá pesa muito, para ganhar R$ 15 no final do dia. Isso quando elas dobram, triplicam o volume do tamanho do carrinho. Essas pessoas, elas têm que estar dentro das usinas, elas têm que estar separando o lixo lá, revendo o lixo lá, elas têm que estar dentro da indústria, fazendo com que esse lixo, eu vou falar lixo, a gente fala bonito, resíduo sólido, as pessoas não entendem, esse lixo tem que voltar para a indústria. Eu sempre digo para as pessoas assim, ó, quando elas pegam uma garrafa na mão, uma garrafa de vidro, elas têm que ver que naquela garrafa de vidro é areia do rio. Quando elas pegam um plástico, uma sacola, elas têm que olhar para o plástico e ver que aquilo é petróleo. E o planeta é um só. Nós somos quantos? 7 bilhões de pessoas, né? 7 bilhões de pessoas num planeta só. E nós nos comportamos como se fôssemos 1 bilhão e tivéssemos 7 planetas à nossa disposição. Então, o meio ambiente é outra questão que nós vamos atrás. As minhas companheiras, a educação que a Marley Fernandes sonha para o Paraná e para o Brasil é a educação inclusiva. É a educação, Ju, da escola em tempo integral, sim, nos lugares mais vulneráveis, para dar oportunidade para as crianças. As crianças, é a educação inteira, é o ensino básico, é o ensino que prepare para a vida, sabe? É o ensino médio que prepare para profissionalize os nossos jovens, mesmo antes deles chegarem na universidade, mesmo antes, para que eles possam, de repente, até cursar a universidade trabalhando já e ajudando a família. É essa situação. Então, é uma outra educação, sabe? É uma educação com professores qualificados, satisfeitos, orgulhosos de exercerem a sua profissão, né, num ambiente com muita dignidade, tendo à disposição materiais que possam fazer com que esse ensino seja qualificado, né? Estrutura física, essa coisa toda. E a Elza Campos, ela não precisa nem dizer qual é a razão da assistência social. É promover igualdade social. É fazer com que as pessoas tenham oportunidade. E hoje, promover igualdade, minha gente, começa em garantir comida na vida das pessoas. Comida. A gente fica pensando, essas pessoas que estão em situação de rua sempre foram assim. Eu estou dizendo que piorou muito. Isso agravou muito. E eu digo também, para quem conhece, o problema da questão da fome, ela está em todos os cantos. Hoje as pessoas que comiam 3 refeições, hoje comem muito aquém do que deveriam comer. Comem muito menos do que deveriam comer, com muito menos qualidade, né? E isso é em todos os lugares. Quando a gente fala de igualdade, a gente não pode pensar só nas pessoas mais pobres, das periferias. Essas pessoas são a principal preocupação. Mas eu estive com as mulheres da agricultura, os pequenos agricultores da agricultura familiar, da agroecologia. Você precisa ver as dificuldades que eles estão passando com a questão do preço das sementes, o preço dos defensivos, o preço de uma ureia, de um calcário, o preço das coisas, né, que ajudam a produzir no campo. É uma coisa impressionante. E são pessoas que sofrem calado. Sabe? Sofrem calados, veem a dificuldade de pôr uma coisa melhor na mesa, né? O feijão não falta, porque eles plantam para o feijão, o arroz, mas e o resto? E o resto? Né? São pessoas que não conseguem atenuar suas dívidas contraídas aos bancos. Elza Campos, como assistente social, vai ter essa visão global. Quando você fala de diminuir a fome, você tem que falar desde a do campo com quem planta, com quem transporta o alimento, com quem industrializa, que precisa. Nós precisamos colocar as pessoas no mercado de trabalho. Sabe? Toda hora, o Brasil é campeão de produção, o Paraná é campeão de produção, nós produzimos grãos e os grãos vão
para fora e vão alimentar, né, o gado e o mercado comum europeu. E nós aqui, e as pessoas aqui, como ficam? Nós precisamos produzir, claro. Nós precisamos produzir soja, produzir grãos, claro que precisamos, mas também precisamos produzir arroz, feijão, mandioca, milho para o dia a dia, né, das pessoas, não só para o gado estrangeiro, essa coisa toda. Então, essa é a visão geral. E eu quero chamar a atenção de quem nos ouve nesse momento. Pense o que o Senado fez e faz para melhorar a vida de vocês. É um mandato de 8 anos. Hoje nós temos 3 senadores, um será uma das 3 cadeiras. Hoje nós temos 3 cadeiras, todos os estados do Brasil têm 3 cadeiras, são 81 senadores e algumas senadoras, entre as 81, somos poucas mulheres lá, somos poucas. O que o Senado representa na sua vida? Em quem você votou na última vez? Em quem vocês votaram na última vez? Quem eram essas pessoas? E o que fazem essas pessoas? Eu não estou aqui julgando, certo ou errado, trabalham bem ou mal. Eu estou dizendo o que fazem essas pessoas que melhoram a vida de todos nós, razão da política partidária. A razão da política é essa, é harmonizar a vida em sociedade, deixar uma sociedade mais justa, dar oportunidade para as pessoas. É isso a razão da política, sabe? E eu não consigo ver política de outra forma. É só por isso, é para cuidar da nossa gente e de toda a nossa gente. E isso eu nunca vou abrir mão. Tá certo, Rosane. E como é que você prevê essa campanha? A gente está ainda no início, mas vai ser uma campanha curta. Como é que você está se movimentando? Queria que você fizesse uma análise até o momento e citasse aí quais são as suas dificuldades aí para manter essa candidatura em pé até o final. As dificuldades são muitas, muitas. A gente tem um fundo partidário, né? Mas você tem uma quantidade X de recursos, é muito diferente dos adversários. Os adversários, não todos, né? Mas os adversários mais bem colocados aí nas pesquisas, tem muito mais recursos, qualquer um pode entrar na internet e ver. Eu até desafio vocês a acompanhar todos, né? Quanto de dinheiro tem na campanha de Beltrano, Ciclano, fulana, e assim vai. Eu conto com situações como essa, da nossa rede de rádios. Eu tenho certeza absoluta que onde a gente conseguir chegar, Juliana, com essa oportunidade, eu agradeço muito essa oportunidade que a ERP está nos dando, e não está dando a mim, está dando a todos e a todas, né? Para chegarem nas pessoas. Eu acredito nisso, eu também acredito nas redes sociais, eu acredito na internet, eu acredito ontem, nós tivemos, eu não sei se eu posso dizer ontem, porque no momento nós tivemos, por exemplo, um debate, já é o segundo debate, e nós sabemos da grande audiência que teve, e a tendência é que as pessoas realmente compreendam que a importância da política e votem com consciência. Eu sempre digo, para estar na política, a gente precisa, assim, uma boa bota no pé. Eu já calcei a minha há 3 semanas e pretendo tirá-la só em outubro. Uma boa bota no pé, amor no coração e fé. Fé em Deus e fé na nossa gente, que vai saber diferenciar o joio do trigo. Já fez isso uma vez? Me elegi deputada estadual em 2006, trabalhava no posto de saúde no lugar mais pobre da minha cidade, fiz uma campanha absolutamente sozinha, só com o meu salário de enfermeira, e fui a primeira deputada estadual eleita do Paraná. Fiquei lá 4 anos, trabalhei muito, defendi muitas coisas. Hoje, se os professores do Paraná inteiro têm meia entrada no cinema, teatro, foi uma lei minha. Se hoje nós temos uma lei de proteção a microbacias, eu fiz inúmeras coisas dentro, em parceria com o pessoal. Eu estava sempre junto, cobrando investimentos da minha região. Foi o momento em que o governo do estado do Pará, na época, o Requião, mais investiu na região metropolitana, porque nós brigávamos por isso, nós cobrávamos, e ele, sensível às nossas demandas, nos atendia. Então, eu consegui chegar lá, Ju, como eu disse, com o salário de enfermeira de 3 meses de campanha. Então, eu conto realmente com a rádio, eu conto com os meios de comunicação e eu conto com as pessoas. Olha, eu ouvi aquela mulher falando lá pela rede AERP e ela me convenceu. E se eu te convenci,
você pede para a vizinha também vir com a gente. Tá certo, Rosane. A gente já está chegando aí à nossa reta final aqui da conversa. Eu encerro sempre a entrevista fazendo a mesma pergunta para todos os convidados. Qual que é o papel de um senador ou de uma senadora e também do partido nesse cenário político de polarização que a gente vive hoje? Nós temos lado. Nós temos lado. E o meu lado e o lado da federação é a sociedade brasileira. É a sociedade brasileira. Nós queremos nós queremos resgatar a justiça social. Nós queremos de volta programas que foram excelentes, que mudaram a vida das pessoas. O Minha Casa Minha Vida, do jeito que ele foi concebido, nós queremos lá, do jeito que ele foi concebido, né? Ele era completamente diferente. Eu vi as casas serem construídas no Nordeste, com prestações de R$ 70 por mês. Não agora, depois o Minha Casa Minha Vida desvirtuou e as grandes construtoras passaram a usar os subsídios do governo, e aí não ficou mais acessível. Eu quero esse trabalho de volta, eu quero resolver o problema de falta de médicos. Começaram com os mais médicos, e eu fazia parte da comissão, eu defendi os mais médicos. Mas os mais médicos tinha prazo para começo, meio e fim. Viriam 6.000 médicos, ficariam 3 anos, depois mais 3 anos, enquanto a gente formava os nossos médicos e médicas aqui no Brasil. Eu quero retomar isso, nós precisamos levar assistência médica. E não estou falando lá no Nordeste. Vai ver a dificuldade de se colocar médico em Piem, em Doutor Ulisses, aqui no nosso lado. Então, a gente tem que resolver isso, eu quero voltar. Esse é o nosso lado. Nessa polarização, nós somos Lula, somos o governo de esquerda desse momento, porque é um governo progressista, é um governo que gosta de cuidar das pessoas, que precisam ser cuidadas. Nunca fomos coniventes com os erros que foram cometidos, né? Nunca, esses erros não poderão ser seremos atentos 24 horas por dia para que isso não aconteça. Eu fui da Comissão de Ética da Câmara Federal. Eu ajudei a cassar mandatos de pessoas muito relevantes do cenário político, sabe? Então, eu nunca me acomodei e nunca me conformei com erros. E eu sei que os erros que foram cometidos serviram de profundo aprendizado para que eles não sejam repetidos. Então, eu estou com muita fé que as coisas serão diferentes, sabe? Que as coisas serão muito melhores. Eu falei da Minha Casa Minha Vida, eu falei dos mais médicos, mas eu poderia falar do ProUni, eu poderia falar do FIES, eu poderia falar do Ciências Sem Fronteiras, nós poderíamos avançar o dia todo conversando sobre os avanços. Tudo isso tem que ser retomado, tudo isso tem que ser revisto. Nós temos que fazer com que as pessoas tenham oportunidade. Eu quero obedecer aqui, encerrando, dizendo, eu nunca separei a sociedade em homens e mulheres, ou negros e brancos, ou católicos, evangélicos. Eu nunca separei. As pessoas são pessoas e têm direito às suas escolhas. Mas eu sempre vi uma separação muito grande na sociedade entre quem tem e quem não tem oportunidade na vida. Se eu estou aqui na sua frente, é porque um dia eu tive a oportunidade de estudar numa ótima escola pública lá em União da Vitória e que me preparou para o resto. Se eu estou aqui na sua frente, é porque passaram na minha frente pessoas que me ajudaram muitas vezes e fizeram com que eu caminhasse à frente. Essas oportunidades têm que chegar na vida de todas as pessoas, né? Para as pessoas fazerem as suas escolhas, seguirem o seu caminho. Não dá para as pessoas serem fadadas a morarem sem nenhuma condição, a se contentarem com subempregos, a terem uma escola de qualquer jeito e comer o que dá, né? Não dá para se conformar com isso. Rosane, agradeço imensamente a tua participação e desejo boa sorte aí na sua campanha, na sua caminhada. Muito obrigada, Rosane Ferreira, senadora 433. Tô ótimo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos pela companhia, pela sintonia, pela audiência. E a gente retoma aqui com mais conteúdos pela Rede ERP de Notícias. Até mais.